Olá, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais e discipulado diário. Hoje estamos dando início a um livro fantástico, chama-se Neemias. Falar de Neemias é falar de reconstrução, é falar de paixão, é falar de oração, de intercessão, de perseverança, de um homem perspicaz, um homem que investiu a sua vida pelos outros. Ele saiu do melhor, digamos assim, para um lugar de escombros. Um lugar que de repente alguém poderia dizer assim: eu não vou não. Aqui está tão bem, eu estou tão confortável. Mas Neemias sai do conforto para o desconforto na compreensão que era exatamente isso que Deus queria que ele fizesse. Então, é um livro fantástico e é interessante a gente entender um pouco aqui esse contexto. Israel estava ali cativo na Babilônia. Ele sai da Babilônia em 3 momentos. A Babilônia caiu sobre o Império Medo-Persa, comandado pelo rei Ciro, e eles tinham uma política diferente. Era uma política muito mais sociável no que se refere aos escravos. E eles então permitem com que estes possam retornar à sua terra natal. E o povo voltou sobre, digamos assim, em 3 etapas. Primeiro ele volta sobre a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo. Depois sobre a liderança de Esdras para ensinar a lei. E sobre a liderança de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Eu achei muito interessante essa ordem. Veja, Zorobabel reconstruiu o templo. O templo, presença de Deus. Era isso que significava para aquela nação, presença de Deus. Sobre a liderança de Esdras, ensinar a lei o povo voltar a ler a palavra, entender a palavra, ser liberto pela palavra, conhecer os valores e princípios. Entendam que os seus pais chegaram no cativeiro idosos, muitos nasceram no cativeiro, muitos se adequaram àquela cultura, lá ficaram, mas grande parte retornou. E são estes que retornaram, estes que se mantiveram acesos, queimando, mesmo no cativeiro, que vão reconstruir e fazer parte de tudo. Entre Esdras e Neemias tem 13 anos de diferença. Então a gente vai aqui o capítulo 1, e o irmão de Neemias o visita e compartilha com ele a respeito de tudo que está acontecendo em Jerusalém. Isso deixa Neemias profundamente abatido. E ele não vai chorar nos cantos, ele não vai... Não. Ele vai fazer aquilo que todo homem deve fazer, toda mulher deve fazer, todo pai de família deve fazer. Está passando por uma situação difícil, uma situação de impotência mesmo, uma situação em que você olha de um lado para o outro, precisamos nos prostrar. Então Neemias, tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meu Deus, isso aqui é poderoso. É isso aqui, queridos, que é a marca do sucesso de toda essa história aqui. Jejum e oração. Então, além de ter um líder, aquele povo tinha um intercessor. E o intercessor é aquele que se levanta diante do trono de Deus a favor de um povo, de uma causa. Sem compaixão não existe intercessão. Se você não tem compaixão para clamar, você não tem resultados. E uma coisa muito interessante é que toda a nossa oração, ela também vai desembocar em uma ação. Caso contrário, não faz sentido. Então Neemias ora, Neemias jejua, ele passa tempo fazendo isso, e ele começa então a conversar com Deus, ele começa a pedir o favor divino, ele começa, a realiançar-se com o Senhor, no sentido de dizer: Senhor, esse povo é teu, esse povo te pertence. Ele faz exatamente o que Moisés fez e que todo grande líder fez, ele intercede. Ele clama, ele pede, ele sabe exatamente que o povo está errado, que o povo havia se afastado, que o povo estava distante, que aqueles que nasceram no cativeiro, muitos deles se contaminaram com aquela cultura, outros
estavam ávidos por viver uma nova história, por voltar realmente e reconstruir, mas eles estavam há muito tempo ali, eles nem sabiam como fazer isso, então havia um misto de sentimento, um misto cultural, um misto espiritual, e Neemias carrega todo esse peso, mas ele não carrega esse peso e joga nas costas de alguém. Não, ele carrega todo esse peso e apresenta para Deus. Entenda isso, querido. Você está pesado, a gente não pode jogar nas costas de alguém. Se está pesado, a gente joga para o Senhor. É Ele que alivia, é Ele que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso aqui é poderoso demais. Capítulo 2 vai falar assim que é o momento em que ele se apresenta, ele ora, e agora ele se apresenta diante do rei. E o rei o percebe triste, e na função de Neemias não era apropriado que assim ele estivesse. Mas ele está triste, ele está abatido. A sua alma, o seu semblante refletia a sua alma. Ele assume aquela responsabilidade, aquela dor. Meu Deus, isso aqui é muito poderoso, é quando a gente se importa. E se importar, a maior prova de se importar com o outro é orar por ele. Neemias estava orando por aquele povo. Ele chega diante do rei, ele logra, de graça, porque o texto vai dizer claramente: o Senhor era comigo. O rei liberou tudo, por quê? Porque o Senhor era comigo. E Neemias ainda diz assim, o rei ainda diz assim: o que você quer? Neemias sabia exatamente o que queria. Ou seja, Neemias ora, mas ele também faz um projeto. Ele tem um planejamento, ele tem uma rota, ele tem uma direção, ele sabia exatamente o que fazer. Então, às vezes, a gente peca bem aí. Somos pessoas de oração, mas nós não temos um projeto. Nós não temos uma direção. E aí, quando a oportunidade chega, ela nos encontra completamente assim, inseguros. E aí, meu filho, chegou a tua bênção, agora eu não sei nem o que fazer, como é que eu vou lidar com isso? Neemias não, chegou a bênção e tinha um projeto. Por que ele pede carta para Asaf, ele pede carta para governadores da além do Eufrates, ele pede madeira, ele pede segurança, porque ele fez todo um projeto. Ele viu toda a rota antes de percorrê-la. Ele viu todo o caminho antes de viajar. Isso é um líder, é visionário. Ele enxerga. Porque se você enxerga, meu querido, minha querida, você aponta o caminho com mais precisão. Você tem direção. E aí a gente vai aqui, o verso 10 vai dizer assim que Sambalate, Tobias, eles se levantam contra. Eles se desagradam, o texto diz assim, eles se desagradaram com a ideia de eles procurarem o bem daquele povo. Isso aí é forte. Então, sem mimimi, você vai lutar e sempre você vai ter oposições. Mas se você continuar lutando o bom combate, você sempre terá vitória. Sem mimimi, sem ser vítima, sem estar se vitimando. Eu estou lutando, eu estou tendo oposição. Vai ter sempre, meu querido. Sempre vai ter, minha querida. Nós não somos melhores do que o nosso Cristo. Mas sabe de uma coisa? Existe a vitória maior. Existe a vitória maior. E aí o capítulo 3, aí a gente conclui o capítulo 2, Neemias saindo, uma coisa que eu aprendo também, ele guarda, ele sai, ele faz tudo ali, ele só compartilha tudo quando ele percebe toda a estrutura. E agora ele então convoca, anima, desafia, ele se propõe, mais uma vez ele encontra oposição, mas ele não estava voltado para a oposição, ele estava voltado para aquilo que Deus havia lhe dito. E se Deus lhe disse alguma coisa, se você estiver parando por causa da oposição,
A oposição é mais importante do que a voz divina. Então, sai dessa. O capítulo 3 vai falar assim, que eles começaram a edificar, reedificar. E o que eu acho interessante é que o texto vai ser bem pontual, e ele vai falar assim, junto a ele edificaram, ao seu lado, ao lado destes, junto deles trabalharam, ao seu lado reparou Uziel, junto a este trabalhou Refaías, ao seu lado reparou Jadaías. Então, meu Deus, isso aqui é o trabalho em equipe, é um time, é um povo que entendeu, e porque entendeu, eles estão lutando para a restauração. A sua família é um time. Lute, mas lute, não lute separado não. Lute juntos pela restauração. A sua equipe ministerial é um time. Lutem juntos para que vocês tenham harmonia e o reino de Deus seja glorificado por intermédio da vida de vocês. Então esses são os primeiros capítulos de Neemias. Neemias é um líder fantástico, inspirador. Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família e até a próxima.